Se você já enviou um orçamento de obra e nunca recebeu a resposta ou cobrou muito barato e acabou tomando prejuízo, esse vídeo é para você. Hoje vou te ensinar como fazer um orçamento preciso para as obras da Zins, para que você aumente suas chances de fechar negócios, garantindo que você não tenha prejuízo. Vamos falar sobre como calcular impostos, como definir um orçamento competitivo, como separar os custos de mão de obra e de material e até como ajustar seu orçamento para trabalhos que exigem mais tempo ou mais burocracia. Eu sei que você já faz obras e já deve ter feito dezenas, se não centenas de orçamentos, mas tem algumas dicas aqui que vão te surpreender e uma coisa que eu tenho certeza que você ainda não faz. Então já deixa seu like, inscreve no canal e bora aprender como melhorar seus orçamentos. O primeiro passo para um orçamento eficiente é definir um valor inicial competitivo. Aqui nas INS, a gente sabe que o cliente muitas vezes está comparando diferentes opções, então teu preço precisa ser realista, mas mesmo assim atrativo, sem comprometer tua margem de lucro. Você deve ter em mente esse valor, porque em qualquer visita que você for fazer, depois que você demonstrar interesse na plataforma, o cliente vai perguntar, sem sombra de dúvida, quanto você acha que vai nessa obra. Por isso, antes de começar o teu orçamento, recomendamos entender um valor estimado para essa oportunidade. Então, para isso, aqui nas INS, a gente sabe que o cliente muitas vezes está comparando diferentes opções. Então, o teu preço tem que ser realista, mas mesmo assim atrativo. A gente diz realista porque ele não pode ser muito baixo, a ponto de você perder a tua margem de lucro, e ele não pode ser muito alto, senão o cliente vai acabar perdendo o interesse no teu orçamento. Então, mesmo sendo ainda um orçamento prévio, você precisa dar um valor que seja mais ou menos o que ele realmente vai custar. Então, para isso, você pode fazer pesquisa no mercado, em grupos do setor, pegar da sua própria experiência. Você pode usar a própria plataforma Zins, que usa já uma calculadora de obra para calcular quanto mais ou menos essa obra vai custar, pensando em obras do mesmo tamanho, da mesma complexidade, a gente já faz um cálculo aproximado de quanto pode custar e a gente coloca também a previsão que a franquia dá para esse tipo de obra. A franquia também já vem com um histórico de obras, eles também dão um range ali de preço que pode ser realista e tem algumas que puxam um pouco mais para baixo também. Só que o que é muito importante, tá? É que essa estimativa seja muito transparente. Então você vai falar para o cliente essa tua primeira estimativa, você tem que falar o que você está considerando. Ah, considerando se a gente fizer isso, 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 mais ou menos pode dar o valor que você passar para ele. Então, se você falar que esse orçamento é estimado, deixa muito claro para o cliente que esse não é o valor final. Mas mais importante que isso, cuide para não criar uma expectativa sobre esse valor. Passo 2: levantamento de mão de obra e de material. Agora que a gente já tem um orçamento estimado, você já está conversando com o cliente, você já fez a visita, é hora de detalhar os custos dos dois grandes componentes de uma obra, mão de obra e material. Essa distinção é essencial para evitar prejuízo e garantir que o orçamento seja claro tanto para você quanto para o cliente. Então, quando você for orçar a mão de obra, eu sei que você já vai fazer as diárias do pessoal, você já vai fazer todos os custos necessários para transporte, impostos, pagamento do pessoal. Só que alguns pontos que a gente não pode esquecer são previsão dos vales no seu fluxo de caixa, né? Aqueles adiantamentos que a gente dá para o pessoal, principalmente para ônibus ou no meio do mês ou no meio da semana, para o pessoal conseguir ir trabalhar. Uma gordurinha ali por faltas do pessoal, porque tem pessoas que vão faltar à obra, você precisa colocar isso na tua conta, e alguns atrasos de entrega de material, que pode deixar o pessoal ocioso. Agora, eu devo ou não incluir material na minha proposta? Nas INS, a maior parte dos clientes pede, como uma questão de comodidade, que você inclua o material. Os clientes não são engenheiros, não são arquitetos, eles não têm a disponibilidade de ficar passando em materiais de construção ou não têm os contatos para fazer essa compra. Então, se você conseguir incluir o material, mesmo que vá te deixar com mais trabalho e vá te custar um tempo, os clientes geralmente preferem as propostas com material. Colocando material, você vai ter maior controle sobre a qualidade, porque é você que vai escolher os materiais, você vai evitar problemas com produtos inadequados e até de baixa durabilidade, você vai ter redução nos atrasos e você garante que terá tudo disponível no momento certo. E a possibilidade de agregar margem nesse lucro. Além do serviço, você pode incluir um percentual sobre esses materiais por conta da compra dos materiais, aumentando ainda seu faturamento e principalmente a sua margem de lucro.
Aqui vem um ponto importantíssimo que não são todos os prestadores que conhecem, os mais experientes com certeza já conhecem, que vem o faturamento direto. Faturamento direto nada mais é do que um artifício fiscal de impostos para você não pagar imposto duas vezes. Então pensa assim, você vai comprar um piso numa loja de material de construção, você vai comprar no teu nome, a loja de material emite a nota no seu nome, que já vai ter um imposto embutido ali. E depois você vai vender instalado esse piso para o cliente, você vai emitir nota sobre isso também. Significa que você está emitindo nota sobre o material duas vezes. Então o que a gente pode fazer é uma triangulação, em que você compra do material de construção o material, e essa nota fiscal aqui do material já é enviada diretamente no nome do cliente e você emite a tua nota fiscal da diferença entre o valor que o cliente vai te pagar e o valor que você pagou pelo material. Assim, você não está sonegando, porque tudo aqui tem nota fiscal e você não está pagando duas vezes o que a gente chama de bitributação. Isso diminui o teu custo sobre os materiais em questão de impostos, tá? Aqui um bônus, eu trouxe um checklist básico, tá? Se você está começando na área, está começando a fazer orçamento agora, esse é um bom ponto de partida. Materiais básicos, cimento, argamassa, tinta, parafusos, equipamentos específicos, andaimes, furadeira, serra, despesas adicionais, frete, descarte de entulho, EPI e tempo de execução, possíveis imprevistos, tá? Tudo isso aqui para calcular materiais e mão de obra. Vamos para o passo 3, margem de segurança. Mesmo com um orçamento muito bem calculado, sempre existem imprevistos que podem afetar a sua produtividade e aumentar seus custos. E é por isso que incluir uma margem de segurança é fundamental para garantir que a tua obra não traga prejuízo. Então, alguns pontos importantes de a gente citar aqui quando você vai pensar na sua margem de segurança é desperdício de material, atraso na obra, serviços extras que não estavam no planejamento. Isso aqui a gente pode pensar tanto coisas que o cliente pede que você acaba não cobrando, quanto serviços que já deveriam estar no teu orçamento e você não colocou, locais com produtividade reduzida, e aqui a gente pensa em shopping, que você só pode trabalhar à noite, ou mesmo aeroporto, que você tem que fazer todo um sistema de segurança toda vez que alguém vai entrar, tem horário específico, tem horário para fazer barulho, então são locais em que a produtividade se reduz muito, você tem que colocar isso na tua margem de segurança. Custos com documentação e licenças vão ser as licenças que você vai ter que trabalhar em certos condomínios ou uma documentação específica que um shopping pede. Treinamentos e EPI específico. Quando você tem um trabalho em altura, quando você tem um trabalho em certos locais, você vai precisar de treinamentos específicos para cada um desses locais. E EPIs, às vezes, vão estar por fora do que você já tinha planejado, que são os básicos. Capacete, cinto, bota, esses são os de sempre, mas você pode ter outros ainda, dependendo do trabalho que você vai executar. E a gente tem o passo 4, que é o BDI, que são bônus e despesas indiretas, ou seja, impostos e quaisquer outros custos indiretos que você tem. Aqui a gente coloca lucro, custos administrativos, aí você vai pensar em pessoal de escritório, do teu próprio pessoal comercial, vai ter que vir de algum lugar esse valor, e os impostos, tá? Aqui é um assunto super interessante de impostos, todo mundo adora falar sobre isso. E quando a gente pensa em impostos, tá? A maior parte das empresas ou é MEI, que é um microempreendedor individual, ou é uma empresa que se enquadra no Simples Nacional. Então, o microempreendedor individual, o famoso MEI, ele tem uma taxa fixa mensal que é por volta de 70, 80 reais. E esse imposto não depende do faturamento. Então, você pode precificar a tua obra sem precisar colocar um percentual sobre cada serviço. Você coloca ali só os 80 reais sobre o valor final da tua obra. Já se você tiver no Simples Nacional, as empresas com menor faturamento ou as empresas do anexo 3 costumam pagar a partir de 6% do faturamento. Já as empresas do anexo 4, como é o caso de algumas empreiteiras, podem pagar até 16, 17%. Não lembro exatamente qual é o valor, mas é muito importante que você converse com o teu contador para saber qual é a melhor forma de tributar o teu negócio. E se você for autônomo sem CNPJ, você precisa considerar o imposto de renda. Tá? Nas INs você não pode trabalhar se você não tiver CNPJ, então imagino que ninguém aqui tem esse problema. Agora, como é que a gente calcula o BDI? Tá? O BDI nada mais é do que o valor que a gente vai colocar sobre o valor direto do teu trabalho. E ele vem com essa fórmula gigantesca aqui, que eu vou explicar rapidinho. Então, AC, na parte ali de cima da equação. AC é a tua administração central, que são vendedores, que os custos indiretos ali para você fazer uma venda, engenheiro, tudo que você precisar que não é diretamente ligado à obra, você coloca aqui na administração central. CF são custos financeiros, você vai
receber no cartão de crédito, uma coisa assim. Na Zins você não precisa se preocupar com isso. S Seguros, também a gente tem um seguro incluso em cada obra das Zins. Garantia, mesma coisa, são garantias como seguro fiança e alguns outros tipos de seguro que você não precisa se preocupar. Margem de incerteza é aquela margem que a gente conversou agora há pouco. E TM, TE e TF são tributos municipais, estaduais e federais. Basicamente, você, se for do Simples Nacional, se for microempreendedor individual, você vai pagar uma taxa fixa, você não precisa pegar todos esses tributos. E o MBC é margem bruta de contribuição, que é basicamente o seu lucro, quanto você pretende lucrar nessa obra. Então vamos fazer um exemplo aqui. Se a gente pegar uma administração central com 10% do custo, uma margem de incerteza também de 10% e tributos totais de 12%, que é ali uma média entre o que pagaria os 6% de um faturamento menor e o que pagaria ali uma empresa de faturamento maior, com os 18%, então vou ficar nos 12%. Se a gente fizer colocar esses valores dentro da equação ali, a gente chega no 1 mais 10%, né, que é a mesma coisa que 1,1, mais 1,1 sobre 1 menos 1,12, que são os impostos, isso tudo menos 1, dá 1,2 sobre 1,88, que no final dá 0,36 ou 36%. Tá? Então, também continuando no exemplo aqui, o cálculo para chegar no preço de venda é o teu custo direto, que são os materiais e mão de obra, vezes o teu BDI mais 1, então 1,36. A gente vai chegar aqui, o seu custo direto, que são os 80 mil, vezes 1 mais o teu BDI, é 80 mil vezes 1,36, que dá R$108.800, que é o valor que você vai colocar lá na plataforma. Claro, para o cliente vai aparecer um valor um pouquinho diferente, porque a gente incluiu a nossa taxa. Passo 5. Como apresentar um orçamento profissional aqui na Zins. Agora que você já aprendeu a calcular um orçamento completo, sem surpresas, o próximo passo é apresentar isso de forma profissional para o cliente. Um orçamento bem estruturado e transparente não só evita problemas futuros, mas também transmite confiança, aumentando as suas chances de fechar o serviço. Um orçamento profissional tem que ser bem estruturado, organizado, fácil de entender e principalmente transparente. Você tem que organizar as suas ideias de forma clara, sem deixar nenhuma dúvida, sem deixar nenhuma coisa ambígua. Então, você pode usar a plataforma a seu favor. Lá quando você vai subir a proposta, você coloca o nome do serviço, você pode usar isso como já vem no padrão das Zins, mas personaliza cada etapa de acordo com a necessidade e de acordo com a tua proposta. Você pode adicionar ou remover etapas como você bem entender. E logo abaixo você tem a observação de cada campo. Você pode colocar o que está incluso, como cada coisa será feita, quais condições necessárias para cada execução. E uma coisa que eu gosto de frisar muito é colocar o que não está incluso. Então, se você vai fazer o piso, mas não vai fazer rodapé por algum motivo, coloca no piso que você não vai fazer rodapé. Assim o cliente vai estar ciente de tudo que você considerou e o que você não considerou dentro do teu orçamento. E caso você forneça materiais, detalhe quais materiais serão usados para evitar mal-entendidos. Aqui, evite termos técnicos complicados que possam confundir o cliente. Sobre incluir ou não o material, a gente já comentou um pouco sobre as vantagens de incluir os materiais na tua proposta, e agora é hora de você mostrar isso para o cliente. Então seleciona se você vai enviar a proposta com a compra dos materiais inclusa ou não. Junto disso, coloca as observações gerais da proposta. Se você tiver qualquer restrição no local que pode afetar a produtividade, já deixa claro isso lá, porque isso pode impactar o prazo lá no final. E inclua uma mensagem personalizada explicando o seu diferencial e por que o cliente deve fechar com você, além do que você já conversou na visita. Passo 6. Como acompanhar a proposta nas Zins. A Zins facilita todo o processo de envio e acompanhamento dos orçamentos, garantindo mais organização e segurança para você e os seus clientes. Na página inicial do sistema, você já consegue ver todas as oportunidades que estão disponíveis, quais você já demonstrou interesse, mas não mandou proposta ainda, e quais você está acompanhando a proposta e esperando um retorno do cliente. E agora que você já sabe todos os passos para criar um orçamento preciso, profissional e competitivo, vamos relembrar os principais pontos. Então, no passo 1, a gente comentou sobre como estimar um valor inicial competitivo e evitar surpresas. No passo 2, a gente falou sobre a separação correta dos custos de mão de obra e de materiais. No passo 3, a importância de incluir a margem de segurança para os imprevistos e como calcular essa margem. No passo 4, como calcular os impostos e outros custos indiretos, o famoso BDI. No passo 5, a gente falou sobre como apresentar um orçamento transparente e convincente. E no passo 6, como usar as Zins para enviar e acompanhar a sua proposta com mais eficiência.
Então, com esse conhecimento, você está muito mais preparado para negociar com segurança, evitar os prejuízos e aumentar a sua chance de fechar negócio. Agora é com você. Acesse a Zins, aplique essa estratégia e comece a enviar propostas mais organizadas e profissionais hoje. Ah, e eu falei que tinha uma coisa que eu tinha certeza que você não fazia, né? E essa coisa é seguir o nosso canal no YouTube para ficar por dentro de tudo sobre as Zins e o mercado de reformas para franquias. Então, se inscreve já no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com quem também precisa melhorar seus orçamentos. Valeu!